Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma lição, a lição número 9 da nossa revista. Foi falada semana passada, tá bom? Sobre a lição número 8, sobre o discipulador. Paulo como um discipulador, só que nós vamos aprender hoje que não é somente ser um discipulador ao longe, afastado. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, também dentro das Escrituras, que um discipulador, ele está lado a lado, ombro a ombro, acompanhando. Então, essa lição número 9, ela vai estar tratando do seguinte: Paulo e sua dedicação aos vocacionados, a esses que foram chamados e sendo cuidados por esses discipuladores, tá bom? E o texto áureo dessa lição fala assim: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Bom, nós vemos que essa dedicação do apóstolo Paulo, né, é muito legal quando nós olhamos para esse texto, que logo já de cara já vai falar: olhai por vós. Segundo, 1 Timóteo, capítulo 4, 16, também vai estar falando isso. Eu quero até estar lendo com vocês aqui, tá bom? Ele aborda aqui, ó, dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Então, a orientação, logo de cara, que nós já vamos aprendendo, que todo discipulador, tá, todos esses que se dedicam ao ensinar, eles devem ter cuidado de si mesmo, cuidar da sua própria vida espiritual, para depois cuidar de outras vidas, né? Então, nós vemos que essa dedicação de Paulo, esse amor, esse empenho para esses vocacionados, para essas pessoas, era muito grande, ao ponto de ser integral, abrindo mão da sua própria vida, das suas próprias prioridades, para estar ao lado, para estar ali grudado, ombro a ombro. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 24, ele deixa uma fala muito bacana, que ele diz: contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Olha o que ele diz: a minha vida só tem valor se for para me cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, ele só pode cumprir esse ministério com toda uma dedicação, com todo um esforço, com todo amor, com toda responsabilidade para com essas pessoas, para com esses vocacionados. Paulo, ele se preocupava com essas pessoas. E nós vamos estar aprendendo isso dentro dessa lição, tá bom? Na verdade, prática da lição também já deixa bem claro: o reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Esse é o ponto central dessa lição que nós vamos estar estudando. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 19, ele diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo, como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Nós vemos a vida de um discipulador se preocupando com esses vocacionados, tá? Ao ponto dele dizer que ele geme como com dores de parto até que Cristo seja formado nessas pessoas. Há uma preocupação, há um cuidado para com essas pessoas mais novas, que estão aprendendo, que estão estudando. E essa revista e essa lição, ela tem muitas coisas que nós vamos estar abordando sobre isso. O texto que foi escolhido é um texto maravilhoso, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao 34. Tá? Tem até uns relatos bem importantes, que ele fala no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, tentações e ciladas. Nós vemos que a vida, tá, de uma pessoa que ensina como ele ensinava, como ele pregava, a vida de um discipulador para um cuidado com esses vocacionados, muitas das vezes é dessa maneira. Tem que ter humildade, lágrimas, tentações e ciladas. Mas em meio a tudo isso, Paulo ele diz no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o cuidado com essas pessoas, o amor para com essas pessoas, com o que ele ensinava.
Ele se preocupava porque existia pessoas que tinham ensinamentos errados. Ele tinha um cuidado com a alma dessas pessoas, com cuidado com essas pessoas. Então, ele diz que ele ensinou, porque ele nunca deixou de ensinar todo o conselho de Deus. Paulo ensinou sobre a doutrina da salvação a essas pessoas, sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, né? Ele ensinou sobre a santificação, sobre a glorificação, todo o conselho de Deus, porque é o que firma uma pessoa, são a coluna de uma vida cristã, para que essa pessoa cresça totalmente enraizada, madura, firmada, tendo um conhecimento de quem é Deus, mas precisa de alguém que se preocupe com ela, alguém que se dedique por essas pessoas, alguém que esteja ao lado, não somente discipular, falar do meio teórico, não, mas estar do lado, acompanhando, lado a lado, ombro a ombro, até essas pessoas, como ele mesmo diz, que ele geme como com dores de parto, até que Cristo seja formado, leva um tempo, né? Ele dá uma experiência de uma gestação, mais uns 9 meses, então leva um tempo, tem que acompanhar, tem que estar ao lado. Então, tudo isso é uma dedicação, tá? Do apóstolo Paulo. Nós vemos também no versículo 30 que ele vai dizer: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Filosofias, palavras bonitas. Nós vemos o perigo que existia do judaísmo, o perigo que existia do gnosticismo naquela época, e essas pessoas, esses vocacionados, não poderiam ficar à toa, não poderiam ficar largados, somente em saber, tá, de todo esse conselho, mas precisava ter alguém do lado ali. E esse texto aqui é um texto de despedida do apóstolo Paulo, qual ele manda chamar as igrejas, reunindo, para passar conselhos, tá? Manda com que eles cuidem de si mesmos primeiramente, para depois cuidar dessas pessoas e se preocupar com essas pessoas. Então tem muita coisa nessa lição que nós vamos estar estudando, vamos estar aprendendo. O Senhor vai estar trazendo clareza e iluminação a cada um de nós. São 3 tópicos que essa revista ela aborda, tá? O primeiro tópico diz assim: apontar Éfeso como ponto de partida de aprendizado dos vocacionados. Segundo tópico, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E terceiro tópico, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Então tem muita coisa que nós vamos estar estudando. Te aconselho, te incentivo a você buscar mergulhar a cada vez mais para nós aprendermos e estarmos compartilhando nesse domingo. Amém? Que assim seja, que a graça de Deus esteja com cada um de nós e até domingo, se assim Deus quiser. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.